Boa noite! Sou eu aqui. Cheguei! Boa noite, pessoal! E estamos aqui no canal Supermano 360 e vamos fazer mais uma live com o nosso amigo Charles aqui. Invertemos a ordem de hoje. O Pergunte ao Otávio foi ontem. E falando sobre relacionamentos, você que está vivendo aquele relacionamento horroroso, assista a live de ontem para você ser feliz. Ou terminar o casamento. Como é que é? O que o Charles está falando? Então, temos aqui os nossos convidados. O Charles está aí presente, com a camisa dele de super-homem, representando o último grau de macheza, de Krypton. E nós temos a nossa convidada, a Patrícia Caran. Boa noite, Paty, tudo bem? Então, pessoal, Charles, Paty, vão dar um alô para o pessoal aí. Boa noite, Otávio. Boa noite, Charles. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Eu queria agradecer imensamente a você, Otávio, a você, Charles, por estar aqui hoje. É uma honra estar compartilhando essa live com vocês. Duas pessoas que são grandes amigos e profissionais exímios. Eu que agradeço, Patrícia. Agora é minha vez, né, Otávio? Vai lá! Segura essa boca, senão a mão vai comer, hein? Patrícia, seja bem-vinda ao canal do Otávio. Eu dando ordem do canal do Otávio, mas eu já me sinto em casa. Aquele convidado que você convida 1, 2, 3 vezes, aí de repente ele acha que é dono da casa e fica ali pro resto da vida, né? Só eu no caso. Mas tudo de bom para você, Patrícia, Otávio. Obrigado. Vou começar com o meu momento invejinha. Boa noite, pessoal, em especial ao Super-Homem. Tigrão! Já comecei. Quem é que tá falando? Giovana? Giovana Sangrilo. Um beijo para você, Giovana. Obrigado. Muito bom. Então vamos começar o nosso tema hoje. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, gente, das emoções. Então, começando da parte de emocional, né? Todo mundo tem emoções, né? E é o que deixa a gente muito feliz ou o que deixa a gente muito desregulado. É o que faz a gente ter aquela vontade de fazer uma série de coisas na vida ou o que desanima a gente ou desestabiliza a gente com várias outras coisas. E essas emoções fazem a gente afetar tanto os nossos relacionamentos, como a gente falou ontem, mas também afetam o nosso corpo. Então, hoje a gente vai falar das emoções e da conexão dessas emoções com essa questão física. E como que essas emoções são psicossomatizam, né, e geram as doenças psicossomáticas. Então, qual é o impacto das emoções em cima dessas doenças? E também como que isso pode criar doenças autoimunes, né? E como que o fato de você também depois modular essas frequências emocionais, você consegue modular essas doenças autoimunes, tirando da parte da doença e trazendo a pessoa para a vibração da saúde. E para isso nós temos a nossa especialista, Paty, né? Patrícia Caran, tem que ser mais formal aqui, né? Paty. A nossa doutora Patrícia Caran está aqui. Ela é farmacêutica, especialista nesses temas todos que nós estamos falando e muitos outros, né? Tem vários suplementos aí que foi ela que ajudou a criar. Na live dos suplementos a gente fala disso. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque ela tem bastante experiência e também vivência na área. Então, eu gostaria que a Patrícia introduzisse o tema aí e a gente comenta em cima do que ela vai falar. Tá bom, Charles. Otávio e Charles, obrigada. Então, eu acho que eu trouxe esse tema até porque eu vivo uma doença autoimune e bem difícil, né? É difícil o diagnóstico, é difícil vários fatores. Então, eu acho que é bem interessante, porque hoje em dia muitas pessoas têm doenças psicossomáticas e muitas pessoas desenvolveram doença autoimune. E eu gosto muito de falar desse tema, porque eu me aprofundei 4 anos nele, né, estudando isso. E, basicamente, assim, o que eu queria deixar claro é que tem 100% de ligação direta com as emoções. Então, são 3 pilares que eu gosto de falar. Primeiro, descobrir quais foram as emoções e todo o trajeto emocional da pessoa, que está mostrando para ela que ela desencadeou uma doença psicossomática e uma doença autoimune. A parte de toxina que você tem no corpo e que você herdou, e a parte genética,
de herança, né? Porque a gente também herda toxinas, a gente herda frequências emocionais que vibram no mesmo padrão da família. Então, esses 3 pilares é que eu acho que a gente tem que aprofundar para falar de doença psicossomática e doença autoimune. A limpeza da mente, do corpo e da genética em si, da frequência vibracional da pessoa. Eu não escutei o que você falou, tá? Tá, Eu cortei o meu microfone, foi mal. Você gostaria... você gostaria de... É porque a Fran está me desconcentrando aqui. Ela está me propondo coisas horríveis. Na verdade, você gostaria de completar a fala da Paty, Charles? Sim, é interessante porque a Patrícia falou sobre essa questão da somatização. Existe também uma série de frequências vibracionais que a gente chama de contaminação vibratória, né? O que seria contaminação vibratória? Quando você está num determinado ambiente e tem muitas frequências vibracionais confusas, né? E você é uma pessoa que não tem uma condição mental forte, né, de não permitir com que essas energias negativas possam entrar no seu campo, você somatiza também do ambiente, do espaço onde você está, essas frequências vibracionais, e elas ficam no seu campo, elas vão se armazenar em alguma parte do seu campo e vão ficar ali por um determinado tempo. Dependendo da forma como você conduz a sua vida, essa frequência vibracional vai penetrando no seu corpo e vai fazendo parte da sua vida. Então, seria um miasma, seria um tipo de frequência vibracional negativa do ambiente, somado com o que você pensa, que vai alterar toda a dinâmica do seu corpo, e na medida que você for permitindo com que isso aconteça, a sua frequência vibracional, seu padrão mental, sua forma de vida começa a ficar confuso. Obviamente que qualquer um pode mudar o seu campo vibratório, obtendo mais saúde, utilizando as técnicas que a gente já falou muitas vezes aqui, que é você se alimentar bem, cortar as toxinas, não se alimentar de coisas que realmente não têm uma frequência positiva, né? Mas tem alguns problemas em relação a isso, Otávio e Patrícia. Quando a gente vai para um restaurante, né? Você vai lá comer aquela comida, tá bonita, tá limpinha, a gente acha que tá saudável, né? Mas você não sabe se ali tem aditivo, você não sabe se o pensamento da pessoa que fez aquela comida está num dia bom, né? A gente se alimenta também desse tipo de frequência. E isso pode, com o passar do tempo, ir somatizando, gerando determinadas frequências que não são muito interessantes para a vida da gente. Isso aí também atrapalha os padrões vibratórios. E para fazer um processo de mudança, tem que mexer com diversos padrões energéticos. Existe uma centena de coisas que o indivíduo que quer ficar bem no seu padrão de saúde tem que fazer para poder quebrar determinados sistemas aí que estão arraigados dentro de nós. Bom, vou completar aqui o que o Charles falou. Completar não, porque ele já falou tudo e a Paty também falou tudo, né? Mas é porque eu trouxe 2 visões que eu ia apresentar aqui sobre isso. Eu achei assim bem legal, porque tudo que o Charles falou abrange as 2 visões que eu vou falar, né, para o pessoal que acompanha aí na parte sistêmica, e vai além disso. Então, achei bem assim, bem completa a explicação do Charles, bem abrangente e bem ampla, mestre. Então, vamos lá. Dentro da questão de doenças psicossomáticas ou então autoimunes, então eu queria dar a visão rapidamente aqui do como que isso se encaixa na constelação sistêmica familiar, né? Então, a sistêmica familiar, vê a parte emocional de doença autoimune como quando a gente simplesmente vê os pais como indisponíveis para a gente. E a gente começa a direcionar acusações aos nossos pais, mesmo que de maneira inconsciente. Uma parte de nós, nosso inconsciente, começa a acusar a nossa origem. Quando a gente fala acusar os pais, você está também acusando a si mesmo, porque metade do seu DNA vem do pai, metade vem da mãe, e ao acusar os pais, aquilo vira uma autoacusação. Ao você achar que faltou, que eles foram indisponíveis inconscientemente, que você não recebeu o suficiente, você os acusa dentro do seu processo de faltas na vida, e aquilo vira uma autoacusação.
E ao termos uma autoacusação, a gente gera uma doença autoimune que sobrecarrega o sistema. Então, na constelação familiar, é assim que eles enxergam a questão, né? É claro que isso abre para vários fatores e pega também a questão alimentar, porque tem a ver com a nutrição, né? A nutrição tem a ver também com a mãe, com tudo que recebeu, então tem muito a ver. E tem a visão da nova medicina germânica, para completar aí para vocês, que é a questão da doença autoimune. Na verdade, na nova medicina germânica não existe a doença autoimune para eles, né? O que existe são conflitos, choques emocionais e energéticos que são registrados pelo corpo, e quando se alimenta aquela massa de conflito, e ao longo da vida, ao invés de ir aliviando aquela massa de conflito, você vai alimentando aquela massa, vira um momento que você está atacando a si mesmo, agredindo a si mesmo emocionalmente, vibracionalmente, e aquilo gera uma doença autoimune. O que não é nem um pouco contraditório com o que o Charles falou, né? É tudo assim, bem coerente. Então, só compartilhando a visão dessas outras duas ciências, para a gente ter uma visão geral disso daí. Vou colocar a nossa aqui. Otávio. Sim. O seu pai agredia você quando você era pequeno? Não, e eu não tenho doença autoimune. Para que a única que tem aqui sou eu. Mas eu sou agredido publicamente nas minhas lives. Por quê, gente? O que Mas, Otávio, eu queria complementar uma coisa, posso? Claro, por favor. Nesses 4 anos que eu estou estudando tudo isso que o Charles falou e que você falou são incríveis, é tudo isso mesmo, com certeza. Por isso que quando você fala da pessoa se cuidar, o seu canal ser 360, a dor, a doença, ela vem te mostrar alguma coisa. E para mim, e para muitos pacientes que eu faço atendimento hoje, que o meu atendimento hoje é específico para esse tipo de doença, eu percebo que a gente realmente tem que olhar para o todo, para o 360, né? Você tem que cuidar de tudo para conseguir uma remissão de uma doença autoimune. Então, você tem que realmente olhar todos os aspectos. Pela Ayurveda, pela medicina chinesa, eles têm mais ou menos a mesma visão que você falou, que o Charles falou, que é a medicina germânica, mas tem um outro protocolo que eu estou estudando muito agora, que é do suco de salsão, que são dos terapeutas da Califórnia, que também dizem que o nosso corpo, ele está cheio de vírus, bactérias e fungos. E isso em desequilíbrio pode desencadear milhões de doenças. Por isso que é tão fundamental cuidar do corpo e da nutrição. Se você não limpar, não tirar as toxinas do corpo, não fazer esse detox, não deixar a sua alimentação 100% saudável e fazer isso que o Charles falou. Quando o Charles falou que a gente vai num restaurante, acha que aquilo foi feito de uma forma certa, às vezes você acha que você está comendo algo saudável e não está. Isso acontece comigo. Hoje em dia eu tenho que sair com marmita, eu tenho que comer tudo só o que eu consigo fazer. Porque se eu comer qualquer coisa de fora, o meu corpo, ele sente e me mostra que não é esse caminho. Então, existe hoje, os nossos corpos estão muito tóxicos, muito. Tanto de toxinas emocionais, quanto de toxinas de agentes que a gente come na alimentação e de coisas que a gente passa no corpo, na pele, cabelo. Então, é muito importante que a pessoa que quer entrar em remissão, que vejam todos esses aspectos de forma profunda, porque não é uma coisa simples. Quero apenas dizer que essa história de que os nossos tortos estão muito tóxicos, para mim não é válido. Eu não estou tóxico não, tá, gente? Brincadeira, eu tô tóxico. Quer completar, Charles? Eu quero dizer assim, de toxina, porque tudo está contaminado. Por mais que você tente limpar 100%, você ainda vai receber carga tóxica do ar, da água, de pesticidas que você não consegue tirar. Então, quanto mais você tentar limpar, mesmo que você se alimente 100% limpo, você ainda vai ter 30% de toxina recebendo de tudo que você está fazendo, né? Então... Verdade. Tem uma coisa interessante que pode ser feita também, que ajuda, por exemplo, nesse processo, assim, no processo mental, no processo emocional, né? Porque o próprio corpo, o nosso corpo gera veneno quando a gente muda a nossa composição emocional, né? Quando a gente está nervoso, triste, né? Tipo assim, a Fran dá uma surra no Otávio aí ele fica chateado, a saliva dele vai produzir veneno. Isso é uma coisa que é gerada quando a pessoa não consegue ter
um equilíbrio emocional para poder movimentar. Tô brincando, tá? Isso é brincadeira. Sei que você não... Seu camarada! Eu gostei desse negócio aí. Nós estamos pensando num negócio de palhaçada, né, cara? Isso aqui é uma casa séria, Otávio. É Mas deixa eu verdade. completar. Então, assim, Otávio, mas eu adorei esse negócio da risada. A risada é uma das coisas que consegue acabar com as frequências de miasmas, né, que a gente produz no campo do vibracional da gente, da família, é a frequência do riso. Porque quando você consegue liberar... Pensa bem, muitos têm a ideia dos hormônios do nosso corpo como se fossem produzidos apenas na origem ali física, né? Muitos têm essa ideia, os hormônios são feitos pelas glândulas e as glândulas pegam a substância e essa substância vai para o nosso corpo. Mas eu vou dar uma ideia um pouco diferente aqui, um pouco maluca, né? Bom, vamos dizer assim, que essa frequência que a gente chama de serotonina, né, essa substância que a gente chama de serotonina, ela seja uma substância vibracional, né, que vem de um plano sutil e vai se densificando até a região dos órgãos, e aí o intestino consegue manifestar essa frequência para a nossa saúde. Então, assim, se tudo tem uma correspondência vibracional no nosso universo, muitas dessas frequências que são positivas, que são interessantes, que têm um campo diferente, não pode ser simplesmente obra do nosso querido corpo, intestino, ou seja lá o que for, né? Muitas dessas frequências elas são produzidas energeticamente fora, e na medida que ela vai se manifestando no físico, ela vai densificando no físico, a gente dá um nome a essas substâncias. Então eu chamo testosterona, serotonina, todas essas outras frequências, um pedacinho da vibração do éter. Eu acredito muito que a frequência etérica, que permeia todas as coisas e que produz todas as coisas no universo, ela de uma certa forma, vem energeticamente de fora até chegar no corpo físico e se produz isso aqui. E se a gente tem um equilíbrio energético e mental no seu campo vibracional, você vai alterar seu campo físico, fazendo o que a Patrícia falou, tendo uma alimentação correta, tendo atividade física, fazendo a sua mente, seu espírito ficar numa frequência do todo, né? Isso para mim é 360. Patrícia, fazer uma pergunta para você. Você é farmacêutica, né? Também estudou bastante a questão de nutrição, suplementação. Vou fazer faculdade de nutrição agora, também a terceira faculdade. Mais uma. Né? Então, vamos supor que um cenário assim, totalmente aleatório. Né? Porque às vezes a gente está falando do impacto das emoções, então aquela pessoa muito desequilibrada, para trabalhar o equilíbrio das emoções, é um caminho, né, para você não gerar aquela massa de conflito, de desequilíbrio que chegue avançando com o tempo, mais alimentação para causar as doenças. Mas vamos citar um outro exemplo. Né? Esse poço de equilíbrio, suponhamos que eu fosse igual o Charles, assim, totalmente desequilibrado, doido de tudo e tal, mas que eu fosse tão desequilibrado que eu não conseguisse nunca achar o meu eixo, né? E aí, como que você cuida dessa pessoa pela alimentação, pela farmacêutica, que ele se recusasse a ter qualquer terapeuta, fosse aquele cavalo louco, indomável, correndo pelos pampas, e não aceitasse terapia nem nada? O que você passaria para ele alimentar? Como que a gente cuida desse doido de maneira alimentar? Tô brincando, né, gente, com o Charles, mas citando um cenário aqui. Alimentar e suplemento e farmacêutica, o que pode ajudar? Como você tira essa pessoa de um quadro de doença autoimune, de um quadro de psicossomatização, com alimentação, com suplemento? Engraçado que eu atendi um paciente ontem assim, né? As Foi o Charles? Não, o Charles me atende. Aí lascou, né? Quem faz tratamento comigo é eu que faço tratamento com o Charles. Enfim, já fiz com o Otávio também. Aliás, quem deu o primeiro puxão de orelha para mim, para mudar minha vida, foi o Otávio, né? Te agradeço muito, amigo, que se não fosse você, sei lá onde eu estaria agora. Enfim, primeiro eu tento sentar com a pessoa e fazer ela entender que ela está tóxica, e inclusive daqui
até o final do ano, o ano que vem, vou estar lançando um curso que são 5 dias de detox, onde eu passo uma alimentação extremamente leve para dar um reset para a pessoa conseguir entender o corpo, conseguir o máximo que a gente puder tirar as toxinas de imediato, e eu dou alguns suplementos que dão suporte nesse trabalho de detoxificação, né? Então, eu tento mostrar que o fígado do nosso corpo é maravilhoso, ele é autolimpante, mas que a gente precisa dar suporte para o corpo, para ele conseguir manifestar 100% da obra perfeita que ele é. Então, a primeira coisa que eu faço é conscientizar o paciente que ele precisa mudar a alimentação, fazer um exercício físico leve, começar devagar, procurar profissionais, né? Por isso que eu estou entrando na faculdade de nutrição, porque a cura é através do alimento, não tem jeito, as pessoas têm que se conscientizar disso. Então, a primeira coisa, mudar radicalmente a alimentação, fazer 5 dias de detox, e depois ir devagar introduzindo os alimentos e limpando mesmo, e alguns suplementos de suporte, por exemplo, a espirulina, a clorela dão muito suporte nessa primeira fase de detoxificação, e depois, junto com o paciente, com cada personalidade, eu vou descobrindo qual o suplemento mais adequado em qual momento. Nunca a gente consegue fazer uma terapia, ela tem que estar sempre mudando, sabe, Otávio? A gente precisa estar sempre mudando o estímulo, mas, assim, primeiro mês sempre é esse. Alimentação mais leve possível, mais saudável possível, para tentar detoxificar o máximo possível. E aí eu entro com o protocolo do suco de salsão, que é o melhor para fazer todo esse projeto. Pois é, eu aconselhei o suco de salsão para a Sonia. Vocês viram que a Sonia ela fez um comentário aqui? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ela fez um comentário: eu passo mal com a comida de quase todos os restaurantes. Eu também. Estava culpando o glutamato, mas pelo jeito vai além disso. Bem interessante. Aí eu aconselhei para ela o suco de salsão, e ela confundiu com o suco de celção, e aí casou com o celção, teve filho e tá aí. Né, Sonia? Fez bem para ela, Otávio. Desculpa, eu não perdi a piada. Quer comentar o que a Paty falou, Charles? Gente, vocês já me fizeram rir tanto que eu tô toda borrada. Ai, senhor. Complementa, Otávio, Charles. você também tá borrado, Otávio? Eu não. Eu não tô, não. Tá bom. Então podemos continuar a nossa querida e maravilhosa live, né? Bom, além do que a Patrícia falou, né, em relação à questão alimentar, desintoxicar, tirar todas essas questões físicas aí, né, o salsão, pelo que eu percebo, né, pelo que eu estudei também, depois que a Patrícia falou sobre o salsão, explicou sobre o salsão, eu fui vivenciar também a experiência, né, eu fui fazer o suco de salsão. De início a gente não adapta bem a ele, não, né? Mas logo depois que você começa a tomar, você percebe uma coisa diferente, você se sente mais leve, uma sensação assim de bem-estar no corpo físico incrível, né? E eu continuo com ele, acho muito bom, acho legal, o sabor agora é agradável, eu acostumei com esse salsão, né? E acredito assim que para um tanto de outras doenças, ele é incrível também, né, Patrícia? Sim, esse terapeuta é um médico médium da Califórnia, e ele recebeu como se fosse uma psicografia de toda essa medicina que a gente só vai conseguir comprovar cientificamente daqui 40, 50 anos, e que ele fala de todos esses micro-organismos, bactérias, fungos e vírus que desencadeiam todas as doenças. Existe um livro, depois quem quiser pode entrar no meu canal do Telegram, eu vou mostrar foto, quem puder comprar esse livro do suco de aipo, onde mostra como ele age e como que ele auxilia e dá suporte para o seu corpo entrar no processo de autocura de várias doenças. Eu, particularmente, acho ele incrível. Eu também sofri igual o Charles no início, era difícil de tomar. Então, as pessoas que têm dificuldade podem ir tomando 100 ml, 200, até chegar na dose correta, porque ele é medicinal. Mas, além dele ser um medicamento que vem totalmente da natureza, totalmente limpo,
sem efeitos colaterais, né, que eu, farmacêutica, sei o que as drogas fazem, ele tem uma frequência energética muito forte, então ele realmente modula tudo que a gente precisa no corpo e na mente, ele trata muitos distúrbios emocionais, isso que é bem interessante, ele serve para tratar muitas disfunções emocionais, então quando a pessoa está com muito problema emocional, às vezes ela precisa de um suporte, para a gente não recorrer aos medicamentos, que muitas vezes não funcionam, o suco de aipo de salsão faz esse suporte muito bem feito. Ô, Patrícia, salsão, né, Charles? Então, um amigo de um amigo meu, Patrícia, usou o salsão e sexualmente ele ficou bem mais ativo, sabe? Então, ele é muito feliz pela dica que você passou, sabe? Que bom. Vou falar o nome dele. É verdade, esse mesmo amigo de um amigo dele me falou que tinha tentado de tudo antes, até comprar a flauta e tocar lá, fururu, e nem assim a cobra subia. Mas o suco de salsão fez um milagre para esse amigo dele. Então, você vê como que o suco de salsão é vida, porque isso, né, essa energia, ela é vida, né? A gente precisa disso. Paty, uma pergunta, porque eu não sei como que é, você está em São Paulo, né, eu acho? Estou em São Paulo. Charles em Belo Horizonte, eu aqui estou em Campo Grande. Eu procurei já várias vezes o salsão, o aipo aqui na região, eu não acho de jeito nenhum, eu vou nas hortas orgânicas, vou em tudo que é lugar. Você não vai acreditar. Hoje eu perguntei para uma pessoa que mora aí, do nosso grupo, a Raquel Drago, e ela me deu um hortifruti, depois eu te passo. Porque a mãe dela está fazendo e tá muito bem, ela está se curando de várias coisas. E ela até inclusive eu liguei para ela porque eu vou para o final do ano para a fazenda e eu não posso ficar sem o aipo. Aí eu falei, onde que eu compro em Campo Grande? Ela me passou um hortifruti que depois eu te passo, que a mãe dela compra toda semana. Olha que fantástico, então ela planta. Não, é um hortifruti mesmo, chama Hortifruti Santa Rita, alguma coisa assim. Aí em Campo Grande. Passou um hortifruti, eu pensei que era a marca de semente hortifruti. Não, é esses hortifrutis mesmo. Ela vai toda semana buscar, porque ela faz todo dia, já faz uns 5, 6 meses. E inclusive eu perguntei, porque eu falei, como que eu vou para a fazenda sem o salsão? Eu não fico sem o salsão. E aí eu vou chegar de avião no Mato Grosso e vou ter que comprar, né? Aí ela me deu esse lugar. Legal. Eu te passo depois. Maravilha. Aqui a Sônia também falou aqui, ó. Tem sim, Otávio, a gente se fala. Mas, Sônia, esse suco que você tomou aí, eu não quero, não. Vamos lá. Brincadeiras à parte. Tem perguntas, gente, até agora, em cima do que a gente está comentando aqui? Vocês estão compreendendo bem a questão da doença psicossomática? Porque o que a gente está falando aqui, né? Tirando os termos mais complexos, que o desequilíbrio emocional associado a uma alimentação errada, a intoxicação, ou seja, em outras palavras, a intoxicação tanto alimentar quanto emocional, né? Que é tudo que você coloca para dentro, que você está jogando para dentro de emoções, o que você está jogando para dentro de alimentos, isso produz uma massa, que a gente pode chamar de uma massa de conflito, quando tem um desequilíbrio, e essa massa de conflito vai ser psicossomatizada, né? Então, aquilo vai desestruturando, a massa de conflito, ela atinge o seu corpo, e se você não consegue aliviar isso, o seu corpo ele vai entrando em ressonância com essa massa de desequilíbrio, de oscilação, que pode entrar em problemas de saúde e até mesmo em doenças autoimunes. Então, é isso que a gente está falando até agora. Tem perguntas, pessoal, até agora? Tem uma pergunta aqui, ó. A receita do salsão, uma pessoa está perguntando aqui, ó. Giovana está perguntando a receita do salsão. É só entrar no meu grupo do Telegram que eu vou postar certinho a receita e tudo todas as perguntas, todas as dúvidas também que as pessoas tiverem, pode me perguntar lá que eu vou responder todo mundo. Eu vou colocar aqui para o pessoal o link do Telegram da Patrícia no chat, tá, gente? Porque tá na descrição desse vídeo, já está na descrição do vídeo o link, se vocês esquecerem depois de pegar no bate-papo aqui, mas coloquei também aqui agora no chat para que todo mundo, no bate-papo aí, para que todo mundo possa entrar no grupo do Telegram e ver como fazer o delicioso suco de salsão que salvou a vida de um amigo nosso que vestia uma camiseta de Krypton. Ai, Jesus. É a Kryptonita.
Então, vamos lá. Como tirar as toxinas do corpo? Vou passar essa pergunta para o Charles e para a Paty. Quem quiser começar a resposta. Bom, tem que entender, por exemplo, assim, né, o que é toxina, né? Qual tipo de toxina possa estar te incomodando? Por exemplo, assim, Patrícia é farmacêutica, ela sabe, por exemplo, assim, que uma pessoa com déficit de atenção terrível, né, quando toma um remédio para poder se equilibrar, né, afinal de contas, o Concerta, a Ritalina ou o Venvance, dependendo da fase que essa pessoa está, ajuda demais a vida da pessoa. Imagina só uma pessoa que está em desequilíbrio total, de repente tomou uma medicação, né? E essa medicação vai ajudar a equilibrar a mente dela, vai produzir um bem-estar mental e emocional muito grande na vida dela. Porém, esses remédios todos têm toxinas, eles são químicos, né? Eles afetam o físico da pessoa. Só que aí tem que colocar na balança. Essa toxina que eu estou ingerindo, ela está me trazendo mais bem-estar ou mal-estar? Então, baseado nisso, pode ser que produza em você um equilíbrio, te deixe bom para estudar, te deixe equilibrado para poder fazer suas coisas, e aí você tem que colocar na sua cabeça, essa situação está me deixando bem, mas se eu quiser desintoxicar meu corpo, se eu quiser livrar de alguns metais pesados, tem diversas coisas que pode ser feito. Tem o salsão, né, que ajuda muito, tem a zeolita. Zeolita, você pode tomar ela à noite sem nenhum tipo de medicamento perto, porque ela joga tudo para fora. O psyllium, por exemplo, ajuda também a desintoxicar. Isso a gente está falando da parte física, né? Patrícia depois pode complementar isso que eu acabei de falar. Na parte energética, você pode, por exemplo, fazer algumas mudanças vibracionais em você que te ajuda. Por exemplo, a calistenia. Calistenia seria o exercício de energia que faz com que você movimente a sua energia dos pés ao topo da cabeça. Você fazendo isso 60 vezes, você vai tirar esse excesso de energia, de tensão que está acumulada no seu corpo. Então, tem vários métodos aí. Essas coisas compradas do Paraguai, né? Mandei vir da China. Eu queria só complementar uma coisinha. Isso que o Charles falou é essencial. E lembrando, pessoal, que o tratamento tem que ser personalizado, né? Porque às vezes, é o que o Charles falou, você vai precisar de uma medicina de resgate, que é aquela que você tem que entrar, sim, com medicamentos alopáticos, para que você possa compensar aquele paciente que está totalmente descompensado, e depois, num próximo passo, num protocolo 2, né, porque a gente vai colocando vários protocolos para o mesmo paciente, para ele ir avançando, conforme ele vai avançando, você entra com uma terapia de detoxificação, mas primeiro você tem que compensar aquilo que está muito descompensado, e às vezes, muitas vezes é necessária a medicina de resgate, por isso que eu sempre falo que as terapias, elas têm que ser concomitante com o tratamento médico que a pessoa já está fazendo. Agora, se ela não estiver fazendo nenhum, aí a gente traça um protocolo do início. Muitas vezes precisa, sim, desses medicamentos alopáticos de resgate para poder produzir esse início de caminho para a pessoa seguir, que às vezes ela está tão desorientada que não consegue, aí é necessário. Vou ler uma pergunta aqui para a Paty. Lilian Campos pergunta: como tratar, ajudar o hipotireoidismo de Hashimoto com a alimentação? Eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho de 9 anos temos. Então, o Anthony Williams fala que é esse terapeuta da Califórnia, ele fala que todas as doenças da tireoide são os próprios micro-organismos, essas bactérias, esses excessos de toxinas e de vírus que estão atacando a sua tireoide. Então, a gente tem mais de 60 tipos do vírus Epstein-Barr no corpo. E dessas estirpes, elas atacam muito o sistema imunológico e muito a tireoide. Os médicos hoje fazem exame, mas eles não conseguem detectar isso.
Então, às vezes, você pega a linhagem de pessoas que têm, como você, sua família toda tem, porque provavelmente você já herdou essas características de bactérias, porque mais para frente a gente pode até fazer uma live sobre isso, é muito complicado você saber como que foi feito toda a sua microbiota, como que a sua herança genética de vírus, bactérias e fungos. E aí vocês devem ter entre família esses tipos de bactérias que são provavelmente iguais e que elas têm essa predominância de atacar. Então, o suco de salsão para isso, a espirulina e a clorela, o coentro, ajuda muito a quelar metais pesados, porque, para quem não sabe, os metais pesados são alimentos para essas bactérias. Então, quanto mais a gente se alimenta incorretamente, a gente fortifica esses bichos que estão dentro da gente, causando esse desequilíbrio. Nossa, sim, eu adorei a explicação. Deu para entender? Deu. Eu não sabia que os metais pesados incrível alimentavam isso. as bactérias. Sim, alimenta tanto as toxinas emocionais, porque, por exemplo, quando você tem um desequilíbrio emocional, a nossa adrenal produz 60 tipos de adrenalina. Quando você joga esse excesso de adrenalina, 60 tipos de adrenalina no sangue, ela vira um alimento para essas bactérias. E essas próprias bactérias se alimentam desse excesso de adrenalina, por isso que a gente tem que monitorar o cortisol, fazer a modulação hormonal, que também é uma das minhas especialidades, porque eu tenho que manter equilibrado para eu não alimentar essas bactérias ruins, esses vírus e esses fungos, porque desses vírus e fungos e bactérias vai sair a neurotoxina, que vai direto para o seu cérebro, porque ela passa a barreira hematoencefálica e vai entrar no meio das suas sinapses e vão gerar todos os distúrbios emocionais e neurológicos. Muitos desses distúrbios vão causar Alzheimer, Parkinson, e normalmente é uma pessoa altamente tóxica, que tem excesso de toxinas emocionais e físicas, de metais pesados principalmente. Quando a gente faz uma quelação de metal pesado, a gente tem uma melhora muito grande de pacientes com Parkinson e Alzheimer, porque está tudo ligado, né? E a gente tem esses milhões de bactérias e vírus que precisam estar em equilíbrio, tanto no corpo todo quanto no intestino. Nossa, fantástico. Eu adorei a explicação. Vou até disparar umas palminhas. Outra pergunta. O programa nosso só está baixando o nível, né? Ai. Puxa, achei que eu agradecer as evoluções tecnológicas do programa. Tá legal. Eu acho que o sorrir, como o Charles falou, você dá risada, você modifica esses hormônios que estão pesando, né? O hormônio do estresse, o nosso corpo físico, ele é um bailar de hormônios e de substâncias químicas, psicoquímicos, fisiológicos, então tudo isso está interagindo o tempo todo, a gente está produzindo o tempo todo enzimas, subprodutos que estão interagindo e virando combustível. Quando a gente sorri, quando a gente vive a vida de forma leve, a gente produz muito mais os hormônios que dão equilíbrio, que tem sensação de bem-estar, que dão suporte para o nosso corpo físico, do que a gente produz os outros, né? O estresse, o peso faz você produzir esse excesso de adrenalina. Aí, o que acontece? Quando você tem essas 60 tipos de adrenalina jogando no sangue o tempo todo, você começa a ter aquele sistema de fadiga adrenal, que começa a sobrecarregar não só as adrenais, mas também ao fígado e o pâncreas. E aí você desequilibra todo o seu corpo, porque o fígado também está diretamente ligado com o intestino, você descompensa a sua flora intestinal, porque você tem 90% da metabolização da serotonina no intestino, então vira uma coisa horrorosa. Então a gente tem que sorrir, a gente tem que levar a vida de forma leve, sim, mesmo que o Charles reclame um pouco aí na live que a gente baixou o nível. Nossa, desculpe por a gente ter baixado o nível, Charles. Você que sempre mantém um nível tão alto. Vamos ver as próximas perguntas aqui. Peraí, tem uma pergunta aqui. Tinha uma pergunta na tela aqui que eu já passei. Peraí. Aqui, ó. A Letícia Feitosa pergunta: as frequências utilizadas por todas as redes de comunicação, né, Wi-Fi, essas antenas todas, telefônicas, podem interferir de forma negativa no corpo e na mente? Pode. Responde aí, Charles.
Pode, interfere, ainda mais se por um acaso o interesse da televisão for gerar o medo, gerar o descontrole. Isso aí, e isso está acontecendo, isso aconteceu muito na nossa pandemia aí, né? Essa valorização das coisas negativas. Tem tanta coisa boa que acontece no nosso dia a dia, tem tanta coisa boa que acontece no mundo, e você não vê essas coisas boas sendo falada na televisão, você não vê essas coisas boas sendo propagadas na televisão, você não vê ninguém ensinando ou mostrando um bom livro, né, explicando uma coisa boa para a população. Se você quiser realmente garimpar isso, você tem que ir na internet, você tem que ir no YouTube lá, e buscar informações realmente que possam levar você para frente. Porque, infelizmente, muita televisão hoje em dia não propaga uma informação boa. Os jornais, infelizmente, é só situação ruim, né? Então, isso atrapalha, sim, atrapalha, intoxica e avacalha com a nossa frequência. Fala sobre os doces, que também é muito tóxico e alimenta essas bactérias. Sim, eu sempre falo que existem os no foods. Eu vou depois lá no meu canal do Telegram, vou colocar a lista, mas eu vou falar aqui. Os alimentos que mais inflamam, que são mais combustíveis para essas bactérias são açúcar, o álcool, cigarro, cafeína, por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado, quem toma muito café, tem que tomar cuidado, que a cafeína é suporte para isso. Algumas pessoas que são muito sensíveis e que têm a desbiose intestinal muito forte, tem que cortar o ovo, os fermentados, por isso não é todo mundo que pode tomar kombucha, kefir, milho transgênico é super, todas as farinhas, leite, né, derivados. Então, às vezes você está ali sentindo, tem 2 semanas eu peguei um paciente que estava assim, ele achava que ele tinha uma alimentação saudável, e ele fazia realmente tudo mais saudável, mas ele comia muito derivados de leite, né, queijo e ovos. E ele tinha uma constipação, muitos gases, enjoo, dor de cabeça. E aí, quando eu cortei esses alimentos, em 5 dias ele melhorou. Então, a gente tem que ter a ideia e saber como identificar quais os alimentos que estão servindo de combustível para a nossa genética, para o nosso tipo de bactérias, entende? Você salvou a esposa dele, hein, Patrícia? Você sabe quem é, né? Pode. Salvei mesmo. Pode, dos alimentos que você foi falando todos aí que são no food, eu fui barrando aqui tudo e sobrou só o salsão. Não, né? Tem legumes, verduras, frutas, carnes, você pode comer grãos. O que eu sempre falo para as pessoas é assim, pela medicina chinesa, a gente tem 7 tipos de corpos, né? Pela Ayurveda, você tem 4 doshas e a mistura dos doshas. Então, você não tem como eu passar um protocolo igual para todo mundo. Cada pessoa vai responder de um jeito. Por exemplo, o organismo do homem é completamente diferente do organismo da mulher. Por exemplo, o homem com uma cetogênica, ele vira um super-homem. A mulher, ela já precisa um pouco mais de carboidrato limpo, que a gente fala, porque os hormônios da mulher, a progesterona, o estradiol, o estriol, precisam de carboidrato, precisa de uma fonte de energia maior, porque a gente tem ciclos, né? A gente tem bailar dos hormônios que os homens não têm. Então, eu sempre falo que é muito personalizado, a gente não consegue generalizar. Tudo depende da genética, do histórico da pessoa, entende? Tem pessoas que são mais resistentes para certos tipos de alimentos e outras não. E as que não são, esse é o meu jeito de tratar o paciente. Eu vou descobrindo com a pessoa aquilo que serve ou não serve para ela, e tem coisas que você vai ter que cortar para o resto da vida, que nem eu tive que cortar leite, derivados de leite e ovo, apesar de eu amar ovos e queijos, mas eu não posso comer, porque senão eu quase morro. Olha só como a mulher fala as coisas já em autodefesa de uma maneira maravilhosa. É tipo assim, eu não sou louca, é que eu tenho um bailar dos hormônios mais exacerbado. Não, calma, né? A gente tem que equilibrar, também não pode jogar a culpa nisso. Às vezes você está surtando mesmo, mas a gente tem um bailar, sim, diferente do homem. O homem, ele é linear, né? Porque ele tem ali, tanto que para o homem é até mais complicado, porque quando ele tem uma queda brusca de testosterona, ele está aniquilado, ele está morto em vida. Isso
O homem fica mais nesse equilíbrio quando o galo não perde. Quando o galo perde, acabou. Infelizmente, eu não tô perdendo. Cadê as palmas, Otávio? Cadê as palmas aí pra mim? Otávio, ele tá lento hoje. O que ele tá pedindo aí? As palmas pro galo. Ah, foi mal, foi mal. A próxima vez que um amigo meu falar que eu tenho que jogar o chocolate no lixo, eu vou falar que café também é no food. Café também é no food. Chocolate e açúcar. Excesso de cafeína dá um bug na suprarrenal e na adrenal. E aí você tem consequências de neurotoxinas graves. Perfeito, perfeito. Pergunta: alguma recomendação para as pessoas que sofrem de epilepsia? Então, é mais ou menos isso que eu falei, tentar limpar a alimentação e fazer a quelação dos metais pesados através da alimentação o máximo possível, porque também são sintomas de toxinas, neurotoxinas e essa parte de um organismo sobrecarregado. E as terapias com frequência de luz? Pode tratar eliminando essas colônias de bactérias e parasitas? Eu acho que ajuda, né? Tudo ajuda, mas se você não alinhar a parte de alimentação e de suplementação, só a frequência não vai dar jeito. Mas existem terapias quânticas, existem até aqueles medicamentos quânticos de quelação de metais pesados, de toxinas que funcionam bastante, mas tem que ser concomitante, né? Perfeito. Foi mal, eu tive que me ausentar aqui para salvar o cachorro ali na chuva. Se acontece algo com esse cachorro, talvez eu não veja o dia de amanhã. Vamos lá. Se não conseguimos limpar 100% das toxinas, qual a influência no processo de transmutação? Aí é com o Charles. Bom, não, você tem aí você pode ter aí 30%, por exemplo, de toxina no seu corpo que você ainda consegue passar por esse processo. Transmutação ou transformação, ela começa primeiro na mente. Você tem que conseguir transmutar os seus pensamentos, tem que conseguir transmutar a sua forma de vida. Se você consegue fazer essa mudança na sua forma de vida, né, você consegue mudar os seus pensamentos, isso vai refletir no seu físico, aquilo que a Patrícia e o Otávio estavam falando aí, né? Se você consegue modificar sua alimentação, retirando um tanto de coisa que não era agradável, né? Tipo assim, o cigarro, a cocaína, os embutidos, enlatados, né? Essas porcariadas todas. Se você consegue tirar isso da sua vida, a sua energia, a sua frequência por si só, ela começa a mudar. E aí é fazer um trabalho mental, né? Como que seria esse trabalho mental diário, né? Você passaria a estudar, a buscar informações que elevem a sua consciência, coisas que realmente possam fazer você ficar bem, evitar de ficar gerando conflitos com os outros na internet, porque hoje em dia as pessoas acham que ficar ali atrás do painel xingando o outro, falando mal, gritando com o outro é algo saudável, né? E não tem nada de saudável nisso. Porque, primeiro, para você gerar uma frequência negativa de xingo para o outro, você tem que gerar isso em você primeiro. Né? Então, seu nível consciencial não é bom, não é legal. E a partir disso, você não vai conseguir fazer uma transmutação dos pensamentos. Mudar os pensamentos não é uma coisa tão simples e fácil, né? Vou aproveitar aqui. Só complementando, Charles, Otávio, o Charles aumentou a lista dos no foods, porque eu nem lembro que existem embutidos enlatados, refrigerantes, mas tudo que é industrializado é no foods, tá? Eles são altamente alimentos para as toxinas, para formar neurotoxina. Patrícia, tem uma tradução para essa palavra no food, por exemplo, assim, no português? No food. Tá. Não é comida. Não a comida, tipo, não é comida, não é alimento, né? Alimento saudável. Pessoal, quero aproveitar aqui, a gente tem que ser advogado nessas horas.
né? Então, Não, eu quero pedir desculpa, é sério, eu gosto sempre de falar em português, mas como eu estudo as coisas do Anthony Williams, estudo em inglês, aí tem termos que ficam na cabeça, não tem jeito. É só pra encher esse saco mesmo, Patrícia. Tô vendo. Mas eu não gosto de ficar falando termo em inglês também. Então, gente, quando a gente vê que eles estão eliminando quase toda a nossa alimentação e que não está sobrando praticamente nada para a gente comer, né? Então, eu vim salvar vocês agora. Como um advogado que estudei as regras que foram faladas aqui, darei dicas alimentares quentíssimas. Então, vamos lá. Primeira dica. Charles falou que a gente pode ter 30% de toxina. Compre o maior porte de sorvete. 30% é mais ou menos 1/3. Então, coma 1/3 do pote de sorvete, tá ok. Não. Uma baguete, compre a baguete mais gigantesca, 1/3 da baguete, top! E, por último, não beba cervejas grandes, porque são 600 ml, tem muito carboidrato. Mas se você tomar uma long neck, é low carb. E tá tudo de boa. Não é isso, gente? Não, pelo amor de Deus. Isso não é mente de gordo. Então, mente de ex-gordo, Patrícia. Não, assim, eu fico preocupada porque, por exemplo, quando eu falo muito nas minhas lives e falo com os meus pacientes que o álcool é péssimo, as pessoas surtam. Até aquele cálicezinho de vinho é péssimo. Por quê? Aí eu vou entrar na modulação epigenética e na modulação de expressão gênica. Simplificando, a gente, quando você quer modular, que você quer mudar a sua genética de que está muito ruim, daquelas coisas que você herdou do seu pai e da sua mãe que não é muito boa, e quer silenciar os genes ruins, né, que não são bons para você, e quer fazer com que aflore os genes que são bons para você, a gente faz uma metilação do DNA, é como se fosse uma casinha, em cada DNA tem uma perninha que a gente vai criando metilações, através de estonas, é uma reação química um pouco mais complicada. Para a gente conseguir fazer esse processo de metilação, às vezes demora 1 mês, 2 meses, para a gente conseguir ativar um gene. Aí, por exemplo, eu estou naquele esforço de me alimentar bem, fazer exercício físico, tratar do meu mental, fazer tudo durante 1 mês para ativar um gene positivo. Quando eu vou lá e tomo um cálice de vinho, eu destruo essa metilação. E aí eu tenho que começar de novo. Por isso que eu tenho pavor de bebida alcoólica. Porque quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus, não é? Então, o álcool, ele é muito prejudicial para a saúde da pessoa, mas muito mesmo. Então, assim, não bebam. Se vocês puderem cortar uma coisa de vez da vida, é a bebida alcoólica. Eu estou pensando seriamente em acabar com a live nesse momento, porque não está sobrando quase nada para eu comer nem beber, gente. A Paty está desgraçando a nossa vida aqui. Aquela cerveja que tá escondida na geladeira, né, Otávio? Você falou assim, não, vou acabar a live e vou socar 3 pra dentro, né? Acabou. Não, 3 pra começar, né, Otávio? E depois ela se multiplica para mais 6, depois para 9, e aí vai embutido, vicia. Esse negócio de metilação aí, eu não entendi nada, de perninha, metilação. Mas se você, como eu, não entendeu porra nenhuma de metilação, mas percebeu que o negócio faz bem para sua saúde, gente, não quebra a cabeça estudando não, que isso é muito complexo. Um pouco. Tem o contato da Paty aí na descrição. Contrate a Paty, ela só te dá a pílula que você vai tomar, te explica quantas vezes tem que fazer os negócios. E foda-se esse conhecimento de perninha do DNA, que não sei o quê. Não gaste seu tempo com isso. Olha a Paty, ela vai cuidar disso pra você. É assim que eu faço. De vez em quando eu ligo pra ela e falo assim, Paty, pelo amor de Deus, me mande os produtos. Ela, né, manda os produtos, chega aqui, eu só abro a caixa e mando pra mim. Nem sei o que eu tô tomando, mas tá me fazendo bem, eu tô muito melhor. Ô, Patrícia, você tá vendo, se for fazer live com gente atrasada, dá isso aí. Não, mas eu acho que a gente tem que simplificar mesmo. Eu quase não falo desse processo de metilação, que é muito difícil. Eu falo assim, se você quer transformar sua genética de ruim para boa, você vai ter que mudar seus hábitos. Não tem como. É impossível se você não mudar, entende? As pessoas ficam bravas comigo, mas eu tenho que falar a verdade. Posso fazer uma pergunta, Patrícia? Você conseguiu fazer metilação no Pedrão? Tô tentando, mais ou menos. Ele é um pouco rebelde. Porque quem tem que fazer é ele, né? Eu passo as coisas para ele que ele tem que fazer, mas você sabe que ultimamente ele tá mais disciplinado. Olha, até engasgou. Fui beber água e lembrei de bobagem aqui. Depois que ele entrou na sua mentoria, ele tá mais disciplinado. Nossa, então agora, porque o Pedrão disciplinado, aquele cavalo selvagem lá, é difícil de criticar.
Ele deve estar assistindo. Ele deve estar assistindo, né? Você está fazendo média aí com ele. Não, eu não tô. Ele era rebelde, mas agora ele está disciplinado, até porque ele sabe que se ele não fizer por ele, a gente não tem ninguém para fazer pra gente, né? Por mais que a gente queira fazer pelo outro, é impossível. Tá vendo, né, Pedrão? Ou você faz por ele, ou se for, ou por você. Pergunta do Matheus. Fala sobre a esteatose hepática, por favor. Então, a esteatose hepática tá muito ligada a isso, né, as toxinas, a alimentação em si. Tanto que se o paciente consegue cortar tudo isso, entrar com o suco de salsão, com a zeolita, que o Charles falou que também é incrível, se vocês puderem pesquisar no YouTube, a zeolita, ela é incrível. Você consegue dar suporte para o seu corpo entrar para generar. O que as pessoas precisam entender? O fígado é o órgão que gerencia a parte de detox. Então, se você joga excesso de toxina para dentro do corpo, você vai criar, sim, uma doença no fígado grave. E a esteatose hepática, ela não é só por causa do excesso de gordura, pelo todo, por tudo que você está fazendo com o seu corpo. O fígado está tão sobrecarregado, está tão lento que ele não está conseguindo depurar, ele não está conseguindo dar comando para a bilis conseguir também fazer aquela parte de metabolização das gorduras e acaba acumulando toxina para tentar ajudar o corpo a trabalhar com todo esse sistema tóxico. É exatamente como eles fazem com os patos, né, Patrícia? Eles entopem o pato de gordura, de comida, até o fígado dele explodir, né? É o que o Pedrão estava fazendo. É o que o Pedrão estava fazendo com o fígado dele. E que agora que horror! Mas esse processo também da diminuição dos carboidratos, né, ajuda nisso, né, Patrícia? Sim. A gente acha que é só a gordura que tá sobrecarregando o fígado, mas os açúcares, as farinhas, os industrializados, os embutidos, os enlatados, esses carboidratos que a gente chama do mal, né, ruim, eles estão pesando tanto no fígado, o fígado não está conseguindo colocar tudo que tem para colocar para fora. A gente tem que entender que o corpo, ele é autolimpante, ele sabe aquilo que serve e não serve para ele, mas ele consegue até um certo nível administrar tudo isso. Se você coloca coisa ruim demais, porque tem gente que se alimenta assim, miojo de manhã e de noite, e come pão com mortadela e farinha, né, o glúten, o trigo, tudo isso descompensa demais, e aí você entra numa síndrome metabólica, que aí é como se você entrasse numa inflamação crônica generalizada, e aí os seus sistemas principais, que são os seus órgãos vitais, começam a deteriorar. Então, e o fígado é um dos primeiros. E só, Otávio, salvei sua vida com aquele chocolate que você ia encher ele para dentro, sabe? Salvou. Mas o fígado também, a gente está falando aqui... Você encheu o rabo, Otávio, de chocolate com folha de coca, né? Com folha de coca. Eu nem sei o gosto que chocolate tem, que me obrigaram a jogar fora. Foi traumatizante. Mas eu gostaria de lembrar que a questão do fígado também tem a ver com emoções, né? Se a gente passa raiva demais, o excesso de raiva desequilibra o fígado. Então, se você passa muita raiva, não passe raiva, não faça as pessoas passarem raiva, porque é para não afetar o seu fígado. Então... e tem uma informação sobre o fígado que é fantástica, que eu aprendi com esse terapeuta americano, que ele fala assim, quando você está, por exemplo, você sofreu uma perda, você está num velório, aconteceu alguma coisa que foi do impacto emocional muito grande para você, sei lá, um rompimento de um relacionamento. E aí você vai lá, naquele momento que você está em processo de dor, você se alimenta com um alimento que é tóxico, por exemplo, um pão com mortadela, um chocolate, uma cerveja. O fígado, além de armazenar a toxina daquela refeição, que vai ser alta, ela armazena junto aquela memória de dor, aquela emoção. Por isso, quando eu começo a fazer o sistema de detox com os meus pacientes, no meio do detox, eles começam a sentir o mesmo sentimento que eles sentiram antes. E aí eu tenho que monitorar e avisar que a pessoa vai jogar, além aquilo é um sintoma de que o fígado está jogando para fora aquela toxina que ele armazenou, junto com aquela emoção. Então, você revive como se fosse no dia, para você ver como que o fígado armazena tudo o que a gente coloca para dentro, tanto físico quanto emocional. Muito interessante. Nossa, muito interessante mesmo. Vamos seguir com as perguntas aqui.
A gente, teoricamente, está acabando o tempo da live, mas nós ainda temos algumas perguntas. Então, vamos lá. Da Rogelina, nossa amiga da Argentina. Boa noite. Podem falar sobre as toxinas emocionais dos animais de carne que consumimos e das toxinas que colocam na indústria de carne, que tem muita manipulação? Como evitar essas toxinas? Quer falar, Charles? Quer que eu fale? Posso falar, assim. Posso falar uma parte, né? Uma parte do que tem aí, porque, por exemplo, assim, normalmente quando eles injetam no bicho lá muitos hormônios, quem vai comer a carne vai comer, né? Vai comer aquelas toxinas. Né? Mas pensa bem numa picanha, toda lindinha, bonitinha. Não, peraí, não vou avacalhar, não, gente. Vamos falar sério. Então tem muita toxina na carne, tem muita toxina. Por isso que eles falam, o ideal seria nós comermos animais mais criado mais na natureza, né? Isso é meio difícil hoje em dia, né? Hoje é complicado. Né? Eu vou passar a bola para a Patrícia, porque se eu falar as coisas que eu estou pensando aqui, vai virar uma bagunça. Patrícia. Tá. Então, isso que o Charles falou é verdade. O ideal seria a gente ter animais de livre pasto, que a gente fala, que são criados de forma livre, sem ter aqueles sistemas de abatimento que são horríveis, porque o sofrimento do bicho vai para a carne, sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando vai se alimentar. Mas como a gente precisa comer, e aí que eu falo para as pessoas, se você comer uma quantidade normal, o que as pessoas têm que entender é que não é para ir na churrascaria e comer carne como se não houvesse amanhã. Você tem que comer proteína animal, mas uma quantidade limitada. Lembra dos 70% cru, 50% menos, né? Então, se você se alimenta com essa carne, que teoricamente você ainda não tem como descobrir, óbvio, tem lugares que são de origem melhor, né? Dá para você pesquisar isso no YouTube, dá para você tentar achar, mas se você não consegue, o que acontece? Se você come uma quantidade, né, que é do tamanho da palma da sua mão de proteína animal, você entra naqueles 30% de toxina que o Charles falou que a gente pode ter. Né? Por isso que eu falo, nunca a gente vai conseguir ter 100% da limpeza da toxina, então deixa os 30% para nesse caso, porque é o que o Charles falou, é difícil resistir a uma picanha, é difícil resistir para quem gosta de carne, então assim, tem gente que não gosta, a gente consegue fazer um outro tipo de abordagem, mas para quem gosta, tenta não consumir grandes excessos de proteína animal, mas realmente tem sim, para a gente burlar isso, tanto a parte emocional do bicho que sofre abates terríveis, quanto a parte química, né, de antibióticos e hormônios que são terríveis também, tenta comer uma quantidade menor, porque o corpo, é aquilo que eu te falei, o corpo ele é incrível, ele consegue detoxificar coisas de pequenas quantidades. O que ele não consegue é lidar com grandes quantidades de venenos e de produtos tóxicos. Otávio? Não, mas eu tô sempre na brecha, né? Dando dicas alimentares para vocês. Então, galera, eu sou aquele dessa live que coloco vocês na boa. Então, na brecha das dicas alimentares da Paty, ela falou que a carne, né, é a palma da mão, assim, que a gente come a carne. Então, esse é o tamanho do bife. Né? Não, essa é a palma da mão aqui. Palma. Mas na hora que você for no açougue e pedir para ele cortar o bife da palma da sua mão, pede uma altura, assim, né? Você pode pedir a altura do bife. Você não precisa pedir aquele bife que parece uma sola de sapato. Peça um medalhãozinho. Então, você continua dentro da regra da Paty, tá tudo certo, e é isso. Depois lembre-se, né? Se for tomar um sorvetinho depois, 1/3 do pote. Otávio, aí depois você vai fazer um exame de fígado, aí você vai fazer, por que minha barriguinha tá tão inchada desse jeito? Você vai estar com uma gordura tomando conta do fígado inteiro. Aí você vem com essa brincadeirinha, né, Otávio? E o senhor pare de ir em churrascaria todo fim de semana, tá? O senhor pare com essa mania. Ainda mais quando eu vou para Campo Grande. Eu gostaria de dizer que as 2 últimas vezes que eu fui no rodízio foi com o senhor. Tudo bem que não foi de carne, foi de peixe. Aí tudo bem, né? Um pouco mais leve o peixe. Não, Patrícia. Você precisa de ver esse menino comendo. Eu tive que levantar e puxar ele, porque ele não parava, não.
Não, Vai ser uma ele veio o máquina. caminho inteiro falando que a gente não podia comer açúcar, que ele abandonou as paçoquinhas, que não sei o quê, e chega lá no rodízio de peixe, o cara chega com um prato de banana frita com açúcar, que nem dava pra ver a banana de tanto açúcar que tinha dentro, aí o Charles, É pode uma servir. delícia, Eu né? falei, cara, mas você não falou que não pode comer isso não é péssimo. Uma vez não faz mal pra ninguém, não. Tava dentro dos meus 30%. Mas você sabe que eu não gosto de ser radical, porque o alimento ele tem aquele apelo afetivo, né? Aquela memória afetiva do alimento. Então, eu sempre falo que quem come pouco, come de tudo um pouco. E quando você está com uma alimentação durante muito tempo leve, limpa, não no caso, por exemplo, eu que sou muito sensível, se eu comer um pouco do ruim, vai dar pau. Mas se você conseguir, se você não tiver ainda no tratamento de doença autoimune e tal, que quando você está com uma doença crônica instalada, você tem que ser radical, você tem que cortar tudo mesmo. Depois que você está já com a saúde instalada, o corpo, ele sabe lidar com essas pequenas doses. Então, você não precisa ser, tipo, você quer tomar um champanhe no final do ano, quer tomar um vinho, você vai conseguir. Agora, o que não pode é fazer da exceção uma regra, né? Começar a consumir tudo aquilo de novo, porque aí seu corpo não vai conseguir lidar. Próxima pergunta, e a diabetes? Como posso equilibrar? Falando de açúcar. Essa parte tem que cortar. E uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas é assim, a diabetes ela descompensa quando você já tem uma genética para isso e quando você realmente tem uma alimentação que não está condizente. Tem gente que é diabético que tem muito medo de comer fruta. Você só pode ter medo de comer fruta se você tiver uma alimentação muito ruim. Se você tiver uma alimentação extremamente limpa, a frutose, o açúcar da fruta, ele vai dar suporte para o seu fígado trabalhar a diabetes. Então, tem que ser muito bem monitorado, né, com uma nutricionista ou com quem já sabe trabalhar com esse protocolo, mas o que eu quero que as pessoas entendam, assim, a diabetes em si está diretamente ligada com farinhas, açúcar processado, essa parte, gorduras, porque normalmente o diabético, ele também não metaboliza muito bem gordura, tem que ser um passo a passo, mas se você fizer uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas e o suco de salsão, você equilibra o diabetes com certeza. Estou assim, o que é bom para a flora intestinal? Tenho problema de gastro e tive descontrole. Tudo ataca meu estômago e fígado. E o médico é só no fim do mês. Não sei se foi intoxicação de medicação. Tem de tudo um pouco. Pode ser intoxicação da medicação, pode ser sua alimentação que bagunçou e aí sua flora intestinal ficou com mais bactérias ruins do que as bactérias que são benéficas, e aí você precisa fazer uma alimentação específica para esse caso e entrar com o suco de salsão, que o salsão ele tem sais aglomerados de sódio, e esses sais eles desnaturam as bactérias ruins e essas bactérias ruins, quando são desnaturadas, elas servem de alimentos para as bactérias boas. Então, a gente fortifica as bactérias boas. Então, o suco de salsão vai tratar todo o seu trato gastrointestinal. Além da disbiose, que é esse desequilíbrio do intestino, ele ativa 16 tipos de ácido clorídrico dentro do estômago. Então, ele trata também quem sofre de refluxo, azia, má digestão e quem tem problema de úlcera, gastrite, tudo isso ele trata também. Podemos ter uma boa nutrição e equilíbrio sem ter que consumir carne? Podemos, mas aí precisa de um suporte suplementar muito grande, porque na carne a gente tem a metionina e a vitamina B12 como metilcobalamina, que é uma forma que a gente precisa muito para o nosso corpo. Então, é necessário você ter uma alimentação muito regrada e um suporte de suplementação bem alto para você não ficar com esse descompensado, sabe? E muitas outras vitaminas também que você vai perdendo não consumindo proteína de origem animal. Mas algumas pessoas não conseguem mesmo, e aí a gente consegue adaptar uma nova alimentação. Eu acredito que isso vai de organismo para organismo. Tem uma pergunta aqui que eu não lembro do contexto dela, porque o momento foi falado. Para esses casos, ivermectina também é indicado? Eu não sei se tem algum caso de indicação de ivermectina. A ivermectina é um antiviral, né? Ele também,
é um medicamento, né? Pode atuar nos vírus, bactérias, mas ele não é para tratar, ele só vai matar. A gente precisa equilibrar, a gente precisa ter as bactérias boas no intestino também. Então, hoje em dia se fala muito do protocolo, né, da ivermectina por causa do coronavírus, ele é um antiviral, né? Então, se você tem uns vírus muito fortes instalado, você vai tomar, mas não vai tratar. Se você entrar com o salsão, que é antiviral, e entrar com zinco e vitamina C em doses específicas, que também são antivirais, lisina é antiviral, e uma alimentação específica para equilibrar os vírus, fungos e bactérias, você já tem um sistema forte, sem precisar usar ivermectina. Como eu posso saber se os ovos me fazem mal? Eu como bastante e tenho psoríase. Aí você só vai descobrir se você tirar. Você tem que ficar no mínimo 7 dias sem consumir ovos. Eu prefiro 15 dias, que aí você dá o tempo para o seu corpo regenerar e depois você introduz, você coloca ele na sua alimentação de novo. Se você tiver uma recaída da psoríase, se você tiver crise, é porque o ovo te inflama e você não pode mais comer. Patrícia, cerveja sem álcool também causa esse retrocesso de metilação? Se tiver o glúten também. Menos da que tem glúten e álcool. Mas o glúten também atrapalha um pouquinho. Aquela cerveja que não tem glúten, não tem álcool, é um copo d'água que você toma no filtro, né? É ruim, né? Pessoal, a gente está com 1h10 aqui já e ainda tem bastante pergunta, né? Então, a gente vai finalizando a live aqui, que a gente ainda tem as considerações finais de cada um. Então, como isso vai levar ainda um tempo, a gente já ultrapassou o tempo, que era 1 hora. Eu vou passar primeiro para o Charles aí fazer as considerações finais dele. Pode falar à vontade. Não, eu gostei muito hoje. Hoje foi bom, eu ri bastante, Otávio. Eu pude ver você se entregar aí facilmente, né? Vi que você não está fazendo a sua metilação correta, né? Mas brincadeira à parte, pessoal, foi muito bacana. Patrícia sempre traz muita informação boa, muita informação que eleva a gente, né? E é isso que a gente tem que buscar. Então, parabéns, Otávio. Parabéns, Otávio. Patrícia, pode. Pode ir, Patrícia. Que bom. Ai, ai. Eu espero que vocês estejam se divertindo aí tanto quanto a gente. Exatamente. Eu queria, então, agradecer muito a você, Otávio, querido, Charles, que são pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho e que eu me trato, né? Com vocês, são meus terapeutas. E foi uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre aprendo muito e me divirto muito. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado ao Charles, muito obrigado à Patrícia, muito obrigado a cada um de vocês que estão aí. Sim. Eu coloquei no link da descrição os contatos da mentoria do Charles, né, do curso do Super-Humano 360 e também para atendimentos com a Paty, tem os links dela aí, tem o Linktree, né, que tem vários links dela, e tem também o grupo dela do Telegram, onde vocês podem perguntar as coisas, é um Telegram gratuito, então vocês podem acompanhar ali o trabalho dela, podem ver as formulações que ela faz, né? Ela tem muita coisa legal, muito produto legal. Eu, em alguns momentos que eu precisei reequilibrar minha saúde, em alguns pontos, eu recorri à Paty, né? E teve uma época que eu nem queria fazer um tratamento, que ela me ofereceu de presente o primeiro mês do tratamento, ela falou, vai te fazer tão bem, eu queria como agradecimento fazer isso por você, e ela fez uma diferença absurda na minha vida, tanto é que eu nunca mais deixei de lado isso. Então, eu recomendo, a Paty é uma pessoa maravilhosa, uma profissional excelente, extraordinária, muita experiência e uma pessoa maravilhosa também. Então, fica o meu agradecimento aí, tenham contato dela, conheçam o trabalho dela, né? Busquem a saúde, todo esse equilíbrio na parte alimentar, na parte de suplemento, né? Na parte hormonal, tudo isso ela pode ajudar, e ela pode, aquelas pessoas que às vezes não estão nem mais vendo vida nas coisas, que desanimaram, que o corpo não reage, que a parte hormonal desequilibrou, que emocionalmente não estão legais, gente, tudo isso pode ser corrigido, tá? Não desistam de vocês.
Corram atrás, reequilibrem o corpo de vocês, a saúde, a alimentação. A gente brinca bastante aqui. Espero que vocês percebam que é brincadeira e não comam 1/3 do pote de sorvete e venham falar que a culpa foi minha. Mas é isso daí. Então, muito obrigado a todos. Os contatos de trabalho de todos aqui, que são ótimos profissionais, estão na descrição desse vídeo. E até a próxima. Obrigado, um grande abraço.